Olá a todos, bem-vindos a mais uma KI Talks. Hoje aqui com o André Albuquerque, a quem começo desde já por agradecer ter aceito o convite e vir aqui partilhar connosco a sua vasta experiência numa área que hoje em dia está nas bocas do mundo, que é a gestão, pelo menos no nosso mundo, não é? Que é a gestão de produto e aqui os desafios e as potencialidades que esta área nos traz, mas vou deixar que o André se apresente, que ninguém melhor para o apresentar do que ele próprio. Obrigado, Rita, e obrigado pelo convite para este episódio. O meu nome é André Albuquerque, eu construo produtos. Eu tenho 3 produtos principais que estou a fazer crescer. O primeiro é uma escola de produtos chamada OneMonthPM, podem encontrar em onemonthpm.com. Basicamente estamos a tentar equipar as pessoas com o que nós chamamos um full stack skill set, ou seja, as capacidades todas para se construir o produto do início ao fim, para construir coisas que o mundo precisa e que o mundo quer. Isso é o que nós fazemos. Temos mais de 3.000 pessoas que se juntaram à nossa escola nos últimos 3 anos, temos mais de 30 cursos diferentes, todos live, todos self-paced também, que permitem qualquer pessoa que quer ir de, se calhar não percebo nada de produto, ou já comecei a montar produto, mas nunca fui equipado com os skills certos, até tenho a capacidade de construir os melhores produtos do mundo. Isso é o que nós estamos a fazer no OneMonthPM. Paralelamente, lançámos agora um projeto novo chamado Productathon, productathon.com. Basicamente estamos a reinventar as hackathons para um mundo de AI mais produto, onde vamos desafiar qualquer pessoa que queira construir o produto a fazê-lo em 24 a 48 horas. Não um conjunto de slides, não uma apresentação PowerPoint, mas um produto funcional que literalmente pode ser monetizado no dia a seguir. Isso é a Productathon. E, por fim, tenho um terceiro projeto chamado SuperOperator.ai, basicamente ajudar empresas, equipas, a irem de o trabalho que fazem hoje para um super trabalho, um trabalho completamente alavancado por AI, por inteligência artificial, e a repensar a forma como constroem, como resolvem os seus problemas, como executam no dia-a-dia, e vamos ajudar estas pessoas e estas equipas e estas empresas a perceber como é que a AI pode integrar-se no seu dia-a-dia. Portanto, são esses 3 projetos, e no fim do dia todos se alavancam numa coisa, que é como é que construímos e executamos de uma forma que resolve problemas de uma forma muito melhor. E é isso que eu faço. Obrigada, André. Sim, tu tens aí já um portfólio, não é? Já bastante extenso nesta área e nós também, lá está, apesar da nossa especialidade não ser a gestão de produto em si, a verdade é que nós a trabalhar questões de processos de trabalho e questões de liderança, nós temos muitos clientes nas áreas tecnológicas que estão a desenvolver produto e realmente a maneira de trabalhar é completamente diferente. E nós hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre gestão de produto no geral e em particular, que acho que é um tema super importante, que é o papel do gestor de projeto ou do product manager, não é? Que é aqui tu usas uma expressão fantástica que eu já vou dizer mais à frente para descrever o que é o Product Manager, mas é um papel aqui mesmo muito importante neste contexto. E, portanto, a minha primeira pergunta, tu fazes uma comunicação muito ativa nos teus canais e em particular no LinkedIn e tu tiveste um post recente em que dizes que um dos pensamentos que deu origem ao OneMonthPM, que foi um dos projetos que tu mencionaste, foi o de que se está a tornar mais fácil construir software, mas mais difícil construir bons produtos. E nós hoje em dia temos melhores frameworks, temos muito acesso a conhecimento, por isso, porquê é que na tua opinião continua a ser tão difícil desenvolver bons produtos? Eu disse que basicamente é mais fácil construir produtos hoje em dia, porque ao longo dos últimos anos nós temos visto a abstração de código, a abstração do que eu chamo de skills técnicas, de começarem a desaparecer. Não desaparecem por completo, porque certos tipos de produtos continuam a precisar disso, mas com o crescimento no início de low code, depois de no code e hoje de vibe coding, cada vez mais a parte de código, a parte técnica está escondida. E a facilidade de criar produtos com prompts, quase de escrever em inglês ou às vezes em português até, para de repente fazer aparecer um produto, fazer aparecer um UI, fazer aparecer um flow, faz com que construir mais produtos se torne mais fácil. O que é que também acontece? Acontece que existem muitos mais produtos no mercado, existem muito mais pessoas a poder construí-los e especialmente muito mais pessoas que não percebem que construir produto não tem a ver com a parte técnica, não tem a ver apenas, e principalmente a skill técnica. Construir bons produtos, na minha opinião, significa ter um bom product sense, um bom gosto de produto. Significa ter uma certa atenção a detalhes que são a diferença entre um produto realmente funcionar, um produto resolver os problemas certos e um produto que
existe apenas e que rapidamente um cliente, um utilizador, uma pessoa que está a tentar usar algo e que tem um mundo de opções vai dizer não é isto, é outra coisa. Construir bom produto também significa também prever futuro, prever o que é que alguém vai querer. E para isto precisamos de compreender realmente aquilo que dói quando temos um problema. Uma pessoa é muito pragmática quando decide vou usar o produto A versus o produto B e é principalmente mais pragmática quando decide vou continuar a usar o produto A ou vou procurar um novo produto, o produto B. E honestamente nada disto é técnico, tudo isto não é determinístico, é probabilístico, é o que é que vai fazer a diferença, o que é que me vai influenciar, o que é que me vai querer a mim como utilizador ou como cliente escolher A versus B. Isso para mim assenta em product thinking, assenta em uma pessoa compreender como é que eu percebo o que é que leva alguém a decidir, a escolher, o que é bom, o que é o detalhe que me faz dizer este produto é fantástico, eu vou dizer a alguém, e é o que eu digo, isto é o que se chama pensar produto. E quem pensa que construir um bom produto precisa ter uma skill técnica, saber de código, saber como é que software funciona, não é verdade. É difícil porque é preciso saber pensar produto. E é por isso que eu digo, hoje em dia é muito mais fácil construir software porque a parte técnica começa a desaparecer, mas é muito mais difícil construir um bom produto porque cada vez mais assenta numa expectativa de que um bom produto é alguém que pensou realmente em todos estes detalhes. Sim, ou seja, no fundo, e eu concordo contigo, democratizou-se muito mais o acesso às capacidades técnicas, não é? Hoje em dia tens muitas ferramentas que te permitem fazer sem código coisas que antes precisavas de ter mesmo competências a nível de saber trabalhar com código e desenvolvimento de software. Mas como tu dizes, há muito mais concorrência e acima de tudo, criar produtos só por criar produtos também não vai resultar, e é isso que no fim do dia também faz a diferença entre teres um produto que as pessoas gostam, não é? E que amam, até à expressão do minimum lovable product, não é? Ou seja, que é mesmo que adoram, do que fazer um produto só por fazer. E tu falaste uma coisa muito importante e que eu acho que é uma skill que é mais difícil de trabalhar, que é a parte da visão, não é? E aí tu tens mesmo que trabalhar essa parte do pensar o produto para conseguires, no fundo, entrar em velocidade de cruzeiro a pensar dessa maneira, porque realmente o conseguir ver para a frente acho que também faz aqui muita diferença na tua competência quando gestor de projeto. E falando aqui então no estudo de projeto, aproveitar esta linha, também noutro post teu, tu dizes que é aquela frase que há pouco mencionei, que uma das maiores responsabilidades de qualquer Product Manager é construir a máquina que constrói o produto. E que essa máquina é tudo menos simples, porque falamos de processos, falamos de pessoas, falamos de cultura, ferramentas, princípios, de cerimónias, de método de trabalho e de mindset. Ou seja, aqui as ferramentas são só um dos temas, não é, que estamos a falar. E eu acho que esta tua ideia, este teu conceito mostra muito bem o quão multidisciplinar é o papel do Product Manager e que não é só alguém que bate código, não é? Usando aquela expressão que hoje em dia já não faz muito sentido, porque claro. já temos muitas ferramentas que já não são tão baixo nível. E quais é que são para ti os principais chapéus, não é? Ou seja, as principais responsabilidades que um PM tem que ter no dia a dia, e como é que consegue gerir isto para manter o foco na visão do produto no meio de muitas tarefas do dia a dia que são muito mais operacionais, algumas delas? Eu acho que é importante perceber que os melhores produtos são construídos por equipas, não pelos melhores PMs. Um PM tem um papel chave. O PM tem um papel de garantir que as pessoas certas estão à mesa e que tudo o que seja necessário ser feito entre hoje e o produto ter sucesso é a nossa responsabilidade. Não quer dizer que nós temos que o fazer, nós temos que garantir que acontece. E boas equipas, as melhores equipas de produto, as pessoas acham que é uma combinação de expertise e de skill sets e de pessoas que são fantásticas naquilo que fazem. E é verdade, têm que o ser. Mas as melhores equipas, a diferença entre equipas que lançam os melhores produtos no mundo é que são equipas que sabem que cada pessoa é produto antes da hard skill que cada pessoa tem. Eu costumo dizer que boas equipas não são equipas que têm UI UX designers, ou que têm software engineers, ou que têm QA testers. Têm que ter todas estas skills lá dentro, mas são pessoas que têm product designers, que têm product engineers, que têm product testers, que são produto antes do que quer que façam. E esse é um chapéu importantíssimo que não só o PM tem que usar, que o PM por defeito já tem produto lá, mas que toda a gente da equipa tem que usar esse chapéu. E eu costumo dizer que metade do trabalho de um product manager é construir a máquina que constrói a máquina, ou seja, construir a máquina, construir
combinação de rituais, de processos, de pessoas, de cultura, de valores, de formas de pensar, até de instrumentação, de ferramentas, da forma de usar essas ferramentas no dia-a-dia, para que a máquina consiga construir o produto. E sempre que falamos com alguém em produto, ou com qualquer equipa de produto, toda a gente diz duas coisas. Eu não tenho tempo, vai para o calendário, não há espaço para nada, e não tenho gente suficiente. Exatamente, é toda a gente. Não tenho gente suficiente, preciso de mais pessoas para fazer tudo o que me estão a pedir para fazer. Por isso, quando eu digo que um PM tem uma responsabilidade de construir a máquina, que constrói a máquina, é de transformar os poucos recursos que tem para fazer largamente mais do que tecnicamente devia ser possível aqueles poucos recursos fazerem. E eu costumo dizer que a parte de usar chapéus é que existem dois tipos de chapéus. Existem os hard hats, existem os soft hats. O hard hat, aquele chapéu de obra, é o fazermos coisas que vão além do nosso papel. Porquê? Porque se temos que fazer tudo o que é esperado para um produto acontecer, e se não temos as pessoas, não temos os especialistas, então nós temos que preencher esses gaps. Se não temos um researcher, o designer vai ter que usar o hard hat do researcher e se calhar fazer esse trabalho. Se não temos product operations, não temos uma pessoa que se calhar coloca os processos, a instrumentação, a cultura de delivery, então se calhar a engenharia ou o produto vai ter que usar o hard hat product operations no dia-a-dia. Isso é o hard hat, é usar o chapéu que preenche o gap, uma equipa que tem que ser claramente funcional em todas as áreas, mas se calhar não vai ter as pessoas lá. E depois temos os soft hats. O soft hat, as fedoras, como eu costumo dizer, são aqueles chapéus de a equipa está em baixo. Então eu tenho que pôr o chapéu do psicólogo e tentar ir perceber como é que eu posso trazer a equipa para cima. A equipa está demasiado excitada com alguma coisa, demasiado ambiciosa. Se calhar eu tenho que pôr o chapéu do cético que vai ter que gerir expectativas. A equipa não está a pensar estrategicamente, está a pensar muito mais em o projeto e a entrega e o delivery. Se calhar eu tenho que pôr o chapéu do estratega e tenho que ir trazer a big picture. E temos uma série desses chapéus que temos que preenchê-los também, que não tem tanto a ver com o nosso skill set e que honestamente qualquer pessoa da equipa deve ter a capacidade de usar esse chapéu. Eu costumo dar a analogia de que quando jogamos cartas há sempre alguém que diz quem é que é o próximo a jogar e tipicamente é essa pessoa que pergunta quem é que é o próximo a jogar. Muitas vezes nas equipas temos de pensar quem é que devia estar a usar este chapéu, estou a sentir que a equipa não está lá, se calhar falta algo, provavelmente somos nós que temos que usar esse chapéu, independentemente de qual é a pessoa. E eu acho que trazer estes chapéus para a equipa, primeiro, a melhor pessoa para fazer acontecer esses chapéus é o gestor de produto, e segundo, a pessoa que vai ter maior capacidade de ver a necessidade de usar esse chapéu também tende a ser o gestor de produto. Mas depois, as pessoas a usar esses chapéus é a equipa como um todo, é uma equipa que é produto antes daquilo que fazem. Os melhores produtos são lançados por equipas que são produto antes do que quer que façam ou qual é a hard skill que têm dentro da própria equipa. É, sem dúvida. E estas dinâmicas de equipa que variam muito depois, consoante as pessoas, né? Nós quando damos formação nestas áreas, ou da gestão de projeto ou da liderança, costumamos dizer que podemos ter uma equipa, sei lá, de 10 pessoas, em que todos são excelentes, mas basta haver lá uma que não faz match com as outras, não é? Que pode quebrar logo ali, influenciar, a dinâmica da equipa. E portanto saber, isso que tu mencionaste, saber ter as pessoas no sítio certo e saber também transformar as pessoas às vezes, não é? Porque às vezes esses chapéus que tu dizes do psicólogo e tudo mais, ou de perceber quem é que é a pessoa certa para o lugar certo, às vezes pode ser uma pessoa que não seja óbvia, mas que tu consegues ver um bocadinho para além daquilo que é a pessoa, não é? Do que ela mostra e perceber, esta pessoa tem capacidade para também ser isto, e às vezes a própria pessoa, se lhe disseres, não, eu não tenho capacidade de fazer isto, ou não é o meu perfil, e depois aos poucos consegues perceber que essa pessoa é ótima a fazer, a demonstrar aquela competência que tu tinhas necessidade na tua equipa. E antigamente, essas pessoas que traziam esse tipo de skill set eram as pessoas que transitavam para produtos. Aliás, 90% das pessoas que se tornam product managers caíram acidentalmente no papel de produto. Alguém as sugou porque viu essas características. Mas eu também acho que, hoje em dia, essas características vão ter que ser essenciais para qualquer pessoa que está numa equipa ou numa organização de produto. Independentemente se são engenheiros, se são designers, se são Scrum Masters, são o que seja. As empresas inventam títulos, inventam papéis, mas mais importante do que tudo é que essa característica, que é o que é pensar o produto e agir como uma pessoa de produto, vai ser essencial. Aliás, eu costumo dizer que o meu mundo utópico, isto vai um bocadinho contra mim, é o mundo onde não tem que existir product managers. Porquê? Porque toda a gente é product manager, toda a gente põe o chapéu de product management e traz esse chapéu para aquilo que faz no dia-a-dia e todos trazem o hard skill, mas sabendo que estão a fazer o produto ao mesmo tempo. E
tecnicamente vai contra alguém que tem uma escola de produto, mas vou ser sincero, 50% de toda a gente que está na nossa membership não é product manager, nem quer ser product manager, são engenheiros, são designers, são marketeers, são founders, porque percebem que eu tenho é que saber produto, fazer produto e capacitar as minhas equipas à minha volta do que é que significa fazer produto. Portanto, eu tenho esta visão, espero poder trazê-la e fazê-la, não para formar mais product managers, mas honestamente para que toda a gente possa ser sem ter em título ser um product manager. Sim. E é, pronto, esse é um ponto importante que tu falas, e enquanto não chegamos a esse, se calhar nunca vamos chegar, não é, do cenário utópico em que toda a gente é Product Manager, aquilo que nós também sentimos com as equipas com que trabalhamos é que às vezes têm dificuldade em perceber o porquê do produto que estão a construir e do impacto, ou seja, recebem aquelas user stories, aquelas funcionalidades para desenvolver, e por muito que se sigam as convenções de como é que se escrevem, para ter lá específico para que é que aquilo está a ser desenvolvido, muitas vezes perdem esta big picture, lá está, porque como tu dizes, não pensam produto. Como é que tu achas que, enquanto gestores de produto, nós conseguimos ajudar, e aqui tanto pode ser mais numa vertente soft como numa vertente hard, como é que nós conseguimos que toda a equipa pense desta forma também? Há uma analogia que eu gosto muito de usar, que é uma analogia, uma história, que é aquela história dos três pedreiros, não é? Que tu perguntas a um pedreiro, a três pedreiros o que é que eles estão a fazer, e que há um que te diz que assenta tijolos, que passando para aqui é o que está só a desenvolver user stories e não percebe o que é que está a fazer, outro que está a construir uma parede e o terceiro que diz que está a construir a catedral. Eu acho que é uma analogia excelente aqui para este tema. Como é que nós vamos conseguir que mais pessoas na nossa equipa, e não apenas o Product Manager ou outros roles associados como o Product Owner, consigam ver que estão a construir a catedral e que não estão só a assentar tijolo? Honestamente, a maioria dos PMs hoje em dia, na minha opinião, nem sequer pensa produto. Às vezes as pessoas pensam que numa equipa cross-functional temos apenas o PM a pensar produto e as outras pessoas todas a executar. Eu olho para a maioria das equipas e, infelizmente, nem sequer o PM está a pensar produto, está honestamente a entregar backlogs, a garantir que aquele delivery acontece, que em muitas equipas, basta lá entender, os story points sejam entregues, nem interessa bem o que foi entregue. Por que tu achas que isso acontece? Acontece tipicamente por, na minha opinião, por três razões. Há três razões que levam uma equipa a executar desta forma. E honestamente, olhamos para dados, olhamos para as equipas que shippam os melhores produtos no mundo e não é assim que elas funcionam. Mas as três razões e as três características que afetam a maioria das equipas são, número um Mindset Feature Factory. Portanto, uma equipa que está só focada em lançar, adicionar, fazer o produto, fazer mais. Não interessa bem se está a fazer as coisas certas, não interessa se é aquilo que o mercado quer, que o cliente pediu, nem interessa bem se os detalhes daquilo que foi adicionado ao produto é a melhor versão e sequer é necessário no produto. O que interessa é lançar e entregar. Porquê? Porque no curto prazo isso parece progresso, mas eu costumo dar o exemplo que isso parece aquelas cadeiras de balanço, que é, elas mexem-se, mas não andam. O produto parece que se está a mover, mas não está a mover-se no sítio certo, e a dada altura torna-se tão complexo, tão grande, que é difícil lançar mais coisas, torna-se tudo muito lento. É difícil compreender onde é que está o valor real, e é difícil educar o cliente, o utilizador, do que é que deve ser feito, ao ponto em que as equipas de vendas passam mais tempo a explicar tudo o que o produto faz do que a vender realmente aquilo que o produto resolve. Portanto, o Feature Factory, o mindset estabelecido na maioria das equipas, leva a esse problema. O problema número 2 é que nós estamos constantemente a tentar maximizar o volume de trabalho feito por cada equipa. É quase como temos 5 pessoas, essas 5 pessoas conseguem fazer X% e nós vamos planear X, para não dizer X mais Y% de trabalho, porque nós temos de garantir que tiramos o máximo de produtividade de cada pessoa que lá está. E depois vamos falar com as equipas e as equipas dizem, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para lidar com surpresas essas que claramente surgem a toda a hora, sejam bugs, sejam issues, sejam coisas que as pessoas dizem, precisamos de fazer isto também, e depois ninguém tira trabalho, porque é sempre adicionar ao top. Claramente. E depois, nunca nenhuma equipa de produto vai dizer as estimativas estavam certas. Porquê? Porque as estimativas estão sempre erradas. Mas nós planeámos trabalho e maximizámos esse trabalho com estimativas erradas. O que é que acontece? Chegamos ao fim e está tudo atrasado, nada foi lançado, tudo arrastou-se para o próximo sprint, para o próximo roadmap, e pior, ninguém teve tempo para pensar, então a própria execução já foi feita em cima do joelho, um bocadinho ali com más decisões, e essa bola de neve só fica pior ao longo do tempo, e o moral, claro que vai cair. E depois temos a terceira razão, que é a maior parte da definição do que as equipas fazem é top-down.
é decidida por alguém lá em cima, alguém que está longe dos fogos a arder, alguém que não está a ver essa bola de neve, alguém que não está próxima da moral da equipa e que não está sequer a ouvir o que é que a equipa acha que é importante fazer-se. E esse top-down, que acaba por ser muito prescritivo, também não leva as equipas a ter o empowerment para dizer é para aqui que eu devo ir e não para aqui, isto importa, não importa. Muitas vezes são equipas que eu costumo dizer que estão protegidas pelo aquário, que é, estão naquelas salas de executivos a tomar decisões sem ouvir o que o cliente realmente quer saber, e depois as equipas que realmente podem ter o espaço para ir falar com o mercado, ouvir o mercado, não o fazem porque estão a ser ditas o que é que têm que fazer, que também é uma maximização do work in progress. Isto é a realidade de 100%. 99%, vou ser simpático, 99% das equipas de produto, isto não leva a bons produtos, leva a stress, leva a más decisões, leva as equipas a estarem insatisfeitas. Aliás, nós vemos uma alta rotatividade dentro de equipas de produto, equipas de engenharia, equipas de design, e a maioria deve-se a estas 3 razões. Não se deve à falta de visão, ou muitas vezes ao que as pessoas acham que é a falta de estratégia de uma empresa. Não, leva-se a esta realidade que afeta depois a qualidade do que nós executamos. E parece funcionar no short term, mas olhamos para o medium e long term dos produtos e não ficam melhores. Ficam mais complexos, ficam mais lentos, perdemos equipas, perdemos pessoas, perdemos o talento. O melhor talento é o primeiro a sair, porque sabe que não é naquele ambiente que vai executar da forma que o talento sabe executar. E honestamente, para sair, na pergunta de como é que saímos daqui, como é que passamos a ver mais catedrais e não tijolos, é resolver estes 3 problemas, honestamente. Sim, e essa questão que tu falas é muito familiar do desalinhamento, não é? Dos decisores depois com quem está no terreno a fazer as tarefas mais operacionais. E nós também defendemos muito, e tem sido aqui uma luta que temos tentado travar, as próprias direções, neste caso estamos a falar de gestão de produto, também perceberem o que é pensar produto, mesmo que não seja de uma maneira tão intensiva, não é, como o Product Manager e as suas equipas, mas também eles perceberem o que é que para o que é que estão a trabalhar, não é? E estás a falar nisso, estou-me a lembrar daquele documento super engraçado do Dangerous Animals of Product Management, que fala nos stakeholders que têm assim impacto na gestão de produto e que os apresenta como se fossem animais na selva, e estou a pensar muito nisto, não é? E como é que realmente é uma questão, como é que nós conseguimos aproximar, em primeiro lugar, pôr os decisores ou a gestão de topo a pensar mais produto e a estar de certa maneira mais próximos das equipas para também terem essa empatia e essa compreensão e criar o ambiente que as equipas precisam também para trabalharem melhor, e que não é só para eles estarem bem, mas é também para criarem mais valor para a empresa, não é? As duas coisas estão ligadas uma com a outra. Sim, e eu acho que há muita gente em produto que não percebe que aquilo que construímos em software, em produtos, segue a lei de Pareto, em que 20% do que fazemos devolve 80% do valor. Na realidade, eu acho que é um super Pareto, é quase 10%, 5% daquilo que lançamos vai ter 90% a 95% de todo o impacto. E que existe 90% a 95% de coisas que fazemos que vão ser incrementais, que vão adicionar um valor marginal, para não dizer zero. E nós estamos muito mais focados em preencher os 90% de trabalho e muito menos focados em perceber quais é que são os 10% que nós devemos fazer. Aliás, sempre que eu falo com uma equipa e peço para resumirem aquilo que se orgulham de ter lançado, o impacto que tiveram no último ano, as pessoas lembram-se de 2 ou 3 coisas. Apesar de terem estado um ano a lançar, a fazer produto todas as semanas com 26 sprints de 2 semanas ao longo de 52 semanas de trabalho, e lembram-se de 2 ou 3 coisas. Porquê? Porque são as 2 ou 3 coisas, são os 5% de trabalho que tiveram impacto. E uma tentativa de reduzir a quantidade de trabalho, a quantidade de volume de coisas que fazemos, em vez de optimizarmos para a eficiência, de ter as equipas nas caixinhas certas, a focarem-se no trabalho, aquele típico ditado de não, nós temos é que ter as equipas focadas. Não, nós não temos que ter as equipas focadas no seu trabalho, nós temos que ter as equipas focadas naquilo que vai trazer valor e ter impacto. Nós podemos ter as equipas altamente desfocadas de execução e claramente focadas em pensar, em discutir, em descobrir. Isso vai ter muito mais valor. E muitas vezes os stakeholders, e muitas vezes que as pessoas não percebem que os stakeholders, eles são incrivelmente focados na sua métrica, no seu KPI, naquilo que vai levar a performance. E claro que vão maximizar ao máximo aquilo que vão pedir para terem uma percentagem de alocação no roadmap que aumenta a probabilidade de atingirem os seus objetivos. E um PM que esteja mais focado em 90% de como é que eu faço tudo e mais alguma coisa, e muito menos focado nos 10% que são as coisas certas, que vai levar a 90% de nãos a muita gente e criar conflito, criar problemas, é um PM que vai encaixar tudo e mais alguma coisa
dentro de uma equipa que não vai conseguir entregar nem de perto aquilo que está a ser planeado e muito mais vai ficar longe de fazer as coisas certas que vão trazer impacto. Portanto, eu acho que é uma combinação destas coisas. Claro que é preciso coragem, é preciso que eu digo que uma das maiores características que vemos dos melhores tipos de Product Manager é um Product Manager que percebe que vai à luta, vai à guerra. Isto é guerra, literalmente. Não num mau sentido, não é que queremos dizer um não porque não gostamos da pessoa. É guerra porque estamos a tentar proteger retorno de investimento, estamos a tentar proteger recursos limitados e muito mais, estamos a tentar proteger o tempo que precisamos destes recursos que são incrivelmente inteligentes para trazê-los para um processo de decisão, de descoberta, de pensamento que vai levar a melhores produtos. E eu acho que é só assim que nós conseguimos sair daquelas 3 características que eu mencionei acima. Sim. E há aqui outro desafio que eu acho que já não é tão presente como era há uns anos, acho que está a melhorar, mas também continuo a achar que ainda existem algumas equipas que caem um bocadinho neste erro, que é, nós começámos por falar que existiam muitas metodologias, muito conhecimento hoje em dia, e quando falamos em gestão de produto, em Product Management, o Agile é o standard, não é? E nós temos metodologias como o Scrum, como o Kanban, como o Dual Track, e aquilo que, lá está, eu acho que vemos menos, mas que ainda se vê, é que temos equipas, isto acho que está ligado com aquilo que tu disseste da fábrica de features, não é? Que estão aqui a seguir os rituais e a seguir os passinhos todos, e que depois acabam por não ter esta visão da catedral. O que é que tu achas sobre isto? E como é que nós conseguimos garantir que a equipa está a construir o produto e não apenas a seguir os processos ou a meter coisas de um lado da fábrica para sair feito do outro lado? Então, o que eu acho é que muitas vezes as pessoas não pensam é porque é que eu preciso de alguma framework, de alguma metodologia, de algum processo. As pessoas pensam que a forma de fazer é seguir um processo, porque toda a gente sempre o seguiu, logo eu também tenho que seguir. A questão é, um processo existe para criar harmonia, onde existe caos, existe para reduzir desvio padrão, existe para criar fricção, porque essa fricção é melhor existir do que não existir. E então aplicam isto a tudo, independentemente do estágio do produto, independentemente da equipa, independentemente do que é necessário existir ou não, porque as pessoas deixaram de pensar em primeiros princípios, pensam que o ritual, a cerimónia, a ferramenta vai resolver tudo. E não é verdade. Por exemplo, um produto criado de raiz, um zero to one, produto não existe nada. Este produto não precisa de rituais, não precisa de frameworks, precisa de acelerar a perceber o que é o produto certo. Se nós vamos colocar reuniões, instrumentação, metodologias, ferramentas, tudo o que vai acontecer é aquela equipa que está a trabalhar em cima de um blank canvas, de uma página em branco, em vez de se focarem o que é que eu devo fazer, como é que eu aprendo o que faço, como é que eu executo rapidamente, vai ter que lidar com as reuniões, vai ter que lidar com a fricção, vai ter que lidar com como é que eu estou a seguir a framework da forma certa. Isto desacelera tudo. Claro que o oposto é necessário. Uma equipa enorme, uma equipa que tem muitas dependências, que tem muita comunicação, que tem muito caos, que tem muita probabilidade de desperdício. É aqui que o processo, framework, metodologia vai ajudar, vai criar a fricção certa para garantir que unimos as pessoas, que orientamos na direção certa, na execução necessária. Um bom product manager ou um bom papel de produto é encontrar o equilíbrio certo, considerando a equipa, considerando o ambiente, considerando o estágio de produto. Outro erro típico que, quando implementamos este tipo de metodologias, é achar que todas as equipas devem funcionar da mesma maneira. Isto é um erro comum que eu vejo em muitos product leaders, especialmente product leaders que nunca passaram por um processo de compreender como ser um product leader, cometem. Porquê? Porque é mais confortável para a equipa de gestão. Se eu vou ter 10 equipas, eu vou simplesmente pôr as 10 equipas a funcionar da mesma forma, independentemente se o produto da equipa A é um produto novo e o produto da equipa B é o produto core business que está super aturado dentro da empresa. E toda a gente segue o mesmo processo. Claro que ou a equipa A é lenta porque tem demasiado processo, ou a equipa B é um caos porque tem processo a mais, porque tem processo a menos. Por isso, este é o outro erro que vemos com estas implementações. E muitas vezes a Agile, que teoricamente devia trazer muitos destes benefícios, torna-se um inferno, ou pior que isso, os safes da vida em que as pessoas estão a ter é que lidar com uma combinação horrível de cerimónias e artefactos e formas de fazer e alinhamento. A palavra alinhamento é uma coisa que me dá arrepios, parece que nos estamos constantemente a alinhar e ninguém sabe alinhar para o quê. E estão focadas muito mais no processo e muito menos em construir a coisa certa, shippar o produto, falar com clientes. Passamos mais tempo em reuniões de processo do que a fazer discovery, o que é impensável. Eu acho que
enquanto não conseguirmos tirar a nossa cabeça sobre o que é Agile e o que é a teoria e o que é que faz realmente sentido para nós, vamos sempre cair no erro de ter processo a mais e criar aquela alergia à palavra processo que não devia existir, porque em certos sítios o processo é o que vai levar a melhores produtos, mas em muitos outros o processo é o que impede de criar um bom produto. Não sei se isto responde à pergunta, mas pelo menos é a minha forma de ver. Responde. Aliás, o processo é suposto ser não uma imposição, mas uma ferramenta para ajudar a equipa, não é? Exatamente. E acima de tudo o processo não é algo que está escrito numa pedra, é algo que tem que evoluir também com a equipa. Nós, apesar disto ser os nossos serviços, nós também temos a nossa própria equipa e os nossos processos mudam, eu não diria, mas se calhar todos os anos nós fazemos ajustes aos nossos processos, porque a equipa muda, as pessoas são diferentes, as necessidades mudam, temos clientes novos e isso tem que ser tudo refletido. Eu até acho que, eu não quero dizer 100%, já estou como tu, mas quase toda a gente que eu ouvi dizer que o Scrum não prestava e não funcionava, eram pessoas que tentaram colar o Scrum naquilo que faziam, sem pensar se o que estavam a implementar fazia sentido para a equipa 100%. Deles. As pessoas deixaram, nisso deixaram de pensar, e vamos falar da AI um bocadinho mais à frente, e vai ser outra realidade, que é ainda pensar menos, mas é isso. Qualquer framework, qualquer metodologia, nós temos de passar por uma filtragem de o que é que faz realmente sentido, e uma versão híbrida, uma versão adaptada, não é irmos contra a metodologia, é exatamente usá-la da forma certa. Eu costumo olhar para muitas frameworks como modelos mentais. Como é que eu devo pensar sobre uma situação, mas não fazer outsource do pensamento em si? Olhar para as variáveis que são únicas à minha realidade e perceber o que é que faz sentido, tudo, nada, algumas coisas, e como é que eu as desvirtuo, como é que as transformo para acelerar a minha realidade e não para desacelerar. Sim. Não, e acima de tudo o Agile nasceu, e acho que é isso que muitas vezes se esquece, o Agile nasceu com 4 valores e 12 princípios, não nasceu como uma metodologia, e portanto nós temos é que trabalhar alinhados com esses valores e com esses princípios, e acima de tudo de uma maneira que ajude a equipa a criar valor, e se não for 100%. Isso, qualquer processo não vai servir a equipa, que é o propósito. Exatamente. Pronto, e tu falaste em AI e portanto eu vou-te fazer essa pergunta, que é como é que tu vês o impacto da AI na função do Product Manager? Hoje em dia nós já temos muitas tarefas como análise de dados, ou escrita user stories que estão a ser aceleradas, ou com os LLMs da vida, ou com ferramentas já específicas mesmo para estas tarefas. Num contexto em que esta execução, a operação se torna mais fácil, que competências é que tu achas que ganham ainda mais importância? Pronto, tu já abriste aqui um bocadinho a caixa, mas qual é que é a tua opinião? 2 opiniões, um bocado quase opostas, que é muda tudo e não muda nada. Eu vou começar pelo não muda nada, que é o mais contrarian, que é para os Product Managers que continuam sem saber o que é fazer produto da forma certa, não muda nada, porque vão também usar a AI da forma errada. Não vou conseguir transformar as equipas, não vou conseguir transformar a própria função, a própria forma de executar com a AI. Vão usar a AI como uma muleta, como um outsource, ou das coisas que não gostam de fazer, que se calhar são realmente importantes, ou um outsource de pensamento, um outsource de vou simplesmente simplificar a minha vida e não interessa se isso vai melhorar o produto, melhorar a forma de construir algo que o mundo quer. E esses PMs vão continuar a ser o tipo de PM que não é o PM que realmente constrói grandes produtos, que honestamente é a maioria. Infelizmente, não devia ter que ser, mas é. Também não muda nada para aqueles que são os melhores PMs. Porquê? Porque esses vão saber exatamente como usar da forma certa e vão continuar a ser os melhores PMs, vão continuar a lançar os melhores produtos. Portanto, no output final ou no outcome do que é que o produto faz, não muda. Vão continuar a PMs abaixo da média, vão continuar a ser PMs abaixo da média, PMs que são fantásticos vão continuar a tornar-se mais fantásticos. Mas ao mesmo tempo muda tudo. E esta é a parte interessantíssima. Porquê? Porque, por exemplo, as barreiras técnicas de lançar um produto, pelo menos a primeira versão, um MVP ou um Minimum Lovable Product, de repente desaparece. Qualquer pessoa, de qualquer equipa, consegue fazê-lo. Não tem dependências. Desde que, e é aqui que faz a grande diferença, é aqui que também muda tudo, desde que saiba pensar produto. Porquê? Porque, como falámos no início, é muito fácil construir muita coisa, mas torna-se mais difícil construir as coisas certas. E como o mercado, entre aspas, fica completamente inundado de opções, ainda mais difícil é fazer highlight ou stand-up das opções que são as melhores opções. Mas o utilizador, o cliente, vai sempre aterrar no que é bom.
E eu acho que com GenAI, com Vibe Coding, com uma série de ferramentas como um Lovable, como um Bolt, como um Data Button, todas estas ferramentas permitem qualquer pessoa construir, que é incrível. E é incrível porquê? Porque, por exemplo, equipas que antigamente nunca conseguiam alocação num roadmap. Porquê? Porque as coisas se calhar são ferramentas internas, se calhar são experiências que não vão ter realmente um impacto externo para clientes, afetar top line, receita, etc. Ficam sempre desprioritizadas e como a equipa tem sempre pessoas a menos, não há budget para tudo. Essas pessoas, essas equipas nunca vão conseguir ter alocação. De repente, conseguem construir as próprias ferramentas. De repente, se calhar, tendo a capacidade de pensar nos problemas que querem resolver, no ambiente, no contexto, nos dados e afins, vão conseguir fazê-lo, que é fantástico. Há uma outra parte que, de repente, as equipas que estavam a fazer muito trabalho, que eu chamo low leverage, um tipo de tarefas, um tipo de execuções, uma parte do roadmap, um tipo de tickets que não tem impacto nenhum, mas é necessário, é uma peça, se calhar conseguem fazer outsource disso para AI. Tanto no lado de engenharia, na implementação dos exemplos que eu dei, tanto no lado de produto, a construir, por exemplo, updates, releases, comunicação, se calhar conseguimos acelerar muito disto e passamos a ter mais tempo para dedicar àquilo que faz uma maior diferença, a parte estratégica, a parte de discovery, a parte de inovação, de pensar o futuro, onde antes, se calhar, não tínhamos o tempo para fazer, porque estávamos a lidar com tudo que é low leverage e agora passamos a ter, porque temos agentes, temos workflows, temos um próprio ChatGPT que se calhar vai fazer muita coisa, desde que o nosso papel de edição continue a existir. De repente temos equipas de engenharia, por exemplo, as equipas mais caras deixam de perder tempo em implementações que são claramente incrementais e focam-se em realmente implementações e o tempo a implementar as coisas que vão também ter leverage, vão ser de infraestrutura, que vão fazer, que são core business, que vai fazer uma diferença grande. Depois também vamos ter, por exemplo, agentes da AI que vão entrar como especialistas em áreas que se calhar as equipas que estão understaffed, que não têm as pessoas todas, precisam deste especialista, e em vez de termos se calhar um PM que não sabe fazer, mas que tem que o fazer, papel de product marketing, papel de researcher, um papel de tester, de repente 80% deste trabalho pode ser outsourced para um agente e nós estamos nos últimos 10 a 20%, ou melhor, passamos a ter shared resources, em que, em vez daquele shared resource apenas suportar 1/10 ou 1/5 das equipas e as outras todas não poderem ter acesso a isto, este shared resource passa a ser um orquestrador de agentes que estão disponíveis a todas as outras equipas e que parece que tem aquele recurso quase dedicado a tempo inteiro, mas que na realidade é orquestrado por alguém e as empresas beneficiam como? Passam a ter apenas 1/3, 1/4, 1/5 do budget para estes recursos sem ter que sacrificá-los para as equipas. A qualidade dos produtos salta. E existe até certos partes do trabalho que antes muitos PMs achavam que simplesmente têm que existir e deixam de poder existir. Por exemplo, trabalhei com uma equipa que substituiu completamente Epics e PRDs por Vibe Coding e de repente o que é a definição de uma funcionalidade passa a ser criada com prompting e entrega uma equipa que consegue trabalhar com aquilo e consegue trabalhar ou em cima ou consegue perceber muito mais facilmente aquilo que tem que ser feito. De repente há muito menos rollbacks, há muito menos bate em QA e volta para trás, há muito menos indefinição, em constrói-se algo e a equipa diz não era bem isto, temos que mudar, e há muito mais pré-definição. As definições de acceptance, de readiness são muito mais simples de se trabalhar. Portanto, eu acho que de repente vamos avançar para uma realidade onde qualquer pessoa pode pôr o chapéu de Product Manager, criar as suas ferramentas, criar os seus workflows, criar os seus agentes e multiplicar a sua capacidade de ter impacto e de output, que depois leva a outcomes, em 10, em 100, em 1000 vezes. Isso para mim é o que eu vejo a AI a mudar completamente tudo. E depois temos a versão utópica que eu falei antes, que é, de repente, pode ser que não precisemos ter Product Managers. Porquê? Porque toda a gente acaba por ser um tipo de Product Manager. E é por isso que eu digo que a minha escola é para literalmente qualquer pessoa que quer passar a usar este chapéu, mais do que ser um Product Manager, é agir, pensar como um Product Manager. Sim, sem dúvida. E acho que eu concordo com tudo o que tu disseste e acho que aqui a palavra certa é a AI não nos vai substituir, mas vai acelerar o nosso trabalho. E acho que tem que haver sempre esse pensamento crítico e, honestamente, o meu maior receio com a AI não é que me vá substituir, mas é realmente as pessoas deixarem de pensar, não é? Aliás, tu comunicas bastante no LinkedIn, nós também, e está-se a tornar muito fácil, aliás, já se tornou fácil há muito tempo tu perceberes quais são os posts que são criados com o ChatGPT ou outros LLMs e copiados para lá, sem ter qualquer tipo de análise, não é? Portanto, eu acho o copy-paste imediato. Emojis a mais é claramente ChatGPT. E as expressões certas. Exato, as expressões.
os amdachas da vida, mas mais do que isso, é não haver ali um tipo de autenticidade, rawness, um tipo de alma, um tipo de... Esta pessoa está a falar como falaria aqui, numa conversa, como falaria com alguém no trabalho. É demasiado polido. Quando tiramos isso, estamos a tirar um pensamento próprio. Não pode ser. Sim, concordo. Olha, e aqui que já estamos quase a terminar, nós também temos colaborado no curso do Digital Product Management, que é oferecido em parceria com a Católica e com o Técnico Mais, e uma das perguntas um dos temas que nós temos falado no nosso módulo está relacionado com a certificação. Nós trabalhamos muito com certificação de empresas e individual, e eu gostava de saber qual é a tua opinião, ou seja, achas que a certificação é importante num career path de um Product Manager? Que valor é que pode trazer? E se achares que sim, quais é que são as certificações que tu achas mais relevantes na área? Eu se calhar tenho um pensamento um bocadinho contrário, e especialmente contrário para alguém que tem uma escola e que certifica, que é, para mim o importante não é a certificação em si, é o coaching certo. E coaching seja este feito por outras pessoas ou o nosso self-coaching por participar em experiências que nos levam de A a B. É tempo para refletir e pensar, ouvir pessoas que já fizeram, ouvir a forma certa de se fazer, mas depois a capacidade de fazer uma retrospectiva de como é que essa forma certa se adapta à minha realidade. Eu costumo dizer que a certificação em si preocupa muito menos, honestamente, preocupa muito mais será que uma pessoa consegue preencher as lacunas, os gaps intelectuais, de skill sets, de capacidade de pensar, que a permita, quando exposta a uma realidade em que essa lacuna vai ser importante para fazer diferença em performance, para lançar, para construir, para ter impacto, essa lacuna não exista. Isso para mim é muito mais importante. Por exemplo, no One Month PM, na minha escola, todos os nossos cursos são certificados, mas honestamente não me interessa tanto que a pessoa receba a certificação, interessa muito mais que a pessoa consiga escolher as formações que fazem sentido, escolher as áreas que são gaps para essa pessoa, perceber qual é que é o objetivo, para onde é que a pessoa quer ir, se é um role de product leadership. Se calhar há certas lacunas como negociação, storytelling, pensar em OKRs, pensar em objetivos. Eu prefiro muito mais que uma pessoa trabalhe comigo, trabalhe com a minha faculty nessas áreas, do que tenha uma certificação que possa pôr no LinkedIn, possa dizer ao mundo, sou certificado nisto. A real certificação vai ser quando essa pessoa for exposta a um mundo, ou uma realidade em que tem que saber e consegue fazê-lo. Não é o certificado de LinkedIn que vai fazer a pessoa conseguir chegar a esse objetivo. É a capacidade de ter pensado nisso. As melhores certificações para mim, mais do que dizer escola A ou escola B, são aquelas que ligam o skill certo, o expert perfeito, a pessoa, a faculty certa, com um flow de aprendizagem que toque exatamente na forma como a pessoa vai perceber aquilo que está a fazer. Aliás, todos os nossos trainings, por exemplo, no One Month PM, e muito o que também fizemos no DPM, combinam sessões ao vivo, ou sessões self-paced, com gravações, com masterclass onde convidamos experts, com desafios práticos, com deep dives, onde as pessoas leem os assets certos, com quizzes para garantir que há um teste. Todas as nossas formações têm estes 6 elementos, porque é o que nós acreditamos que permite a uma pessoa realmente explorar diferentes ângulos aquilo que tem que aprender. Para aumentar a probabilidade de quando ser exposta àquela realidade, vai conseguir fazê-lo. Isto é o que nós fazemos no PM. Eu acho que as melhores escolas fazem isto. Portanto, dando aqui se calhar a resposta contrária é: certificação importa? Sim, se o training, o coaching, o desenvolvimento acontecer. Certificação importa pelo facto de ter mais certificados no LinkedIn, honestamente. Para mim não me interessa. Sim, é assim, eu concordo, eu acho que tu tens a mesma visão que nós, ok? Eu não posso dizer aqui que não concordo com certificação, porque nós trabalhamos com certificação e acreditamos muito no valor, e mesmo o próprio selo, há contextos, há áreas que, assim, mal não fazem, não é o que nós costumamos dizer, mal não faz, mas que são realmente importantes e que são uma demonstração do valor que essa pessoa tem ou que essa empresa tem, se estivermos a falar de uma certificação de empresa. Mas é como tu dizes, não é? Há certificações, eu não vou dizer nomes, mas há certificações que aquilo, fazes um quizinho e tens a certificação e metes no LinkedIn e até alteras o teu nome para ter lá a certificação. É vazio, não é? Não houve ali trabalho, mas realmente o trabalho que tu tens, o esforço que aplicas a preparar uma certificação, eu acho que esse caminho é que dá valor depois à certificação em si, não é? Porque lá está, se tu tiveres o selo, mas aquilo for vazio, depois também se nota... Nota-se facilmente. Rapidamente. E aqui o mais importante é, se a certificação é o lagging indicator de passarmos pelo processo, então eu digo que é importante. Porquê? Porque
O mais importante é as pessoas reequiparem-se com skills que não têm, ou com skills novos que não existiam e agora existem. A capacidade de usar AI da forma certa, a capacidade de usar vibe coding quando se constrói produto, a capacidade de implementar workflows com AI. Eram coisas que há 2 anos, 3 anos não existiam. Ninguém que não passe um processo de aprendizagem vai estar equipado para lidar com os desafios dos próximos 2, 3 anos. Por isso, importa sim, e muito. É aqui que se vê a diferença entre alguém que consegue fazer produto como importa fazer produto hoje e não agarrado à forma de fazer produto dos últimos 5 a 10 anos, como eu vejo em muitas equipas. Portanto, a certificação como lag indicator sim importa, mas é como eu digo, a certificação vazia não é aquela que quando a pessoa vai ser exposta à realidade vai vencer. Não, essa pessoa vai eventualmente ser encostada. Porquê? Porque alguém que tem a capacidade, seja porque certificou, seja porque passou por um processo de aprendizagem de fazer por si própria, vai saber muito mais do que essa pessoa que decidiu não fazê-lo, ou que passou por uma certificação que é vazia. Certo. Pronto, olha, e para terminar, já temos aqui a nossa conversa longa. Existe algum conselho que tu pudesses dar a um Product Manager e que não exista nos teus cursos ainda? Alguns, se calhar. O primeiro é começar a construir algo. Não há Ter as literalmente mãos na desculpa massa. nenhuma para não se construir algo. É a melhor forma de aprender produto, honestamente. A melhor forma de aprender produto, até melhor do que passar por cursos. Apesar de eu achar que isso é importante porque vai acelerar ou vai evitar certos erros, mas os erros vão sempre acontecer, é construir algo, meter isso à frente de alguém e levar pancada. E literalmente alguém dizer isto está errado, isto não funciona, não era isto que eu queria. Esse processo iterativo é a melhor forma de aprender produto. E as pessoas não têm que pensar que isto é para ter uma empresa ou é porque eu vou sair do trabalho onde eu estou. Isso até pode vir a ser o que eu chamo um feliz acidente. Pode simplesmente ser pela vontade de querer experimentar, fazer, aprender algo. Quando se aposta depois em áreas que nós temos uma certa paixão, isso pode acidentalmente tornar-se eventualmente um projeto que arranjamos forma de monetizar e quem sabe criamos uma independência para nós próprios, mas eu gosto muito de ver isso como um feliz acidente do que propriamente o plano, porque o plano mete muita pressão e depois se calhar não estamos a fazer e a maioria das pessoas acaba por não querer ou não ter a coragem de ir por esse caminho. E eu acho que muito disto também é o que eu chamo de escolher criar a nossa sorte. É quando decidimos abrir um chat GPT e discutir ideias, é quando decidimos ir para um Lovable, criar MVPs ou V1s, é quando decidimos sair do nosso quarto, da nossa casa e ir falar com pessoas para tentar perceber o que fazer. Quando fazemos isso, em vez de escolhermos sentarmos no sofá a ver Netflix, é aí que nós estamos a criar a nossa sorte. E muita gente, eu costumo dizer também, porque se eu tivesse de dar, isto se calhar é um conselho até mais para quem não é PM hoje em dia e que se calhar quer começar a construir os seus produtos. Qual é que é o conselho que eu dou para quem é PM? Se calhar é abandonar a definição de o que era fazer produto e caminhar num caminho full stack, um caminho de construir produtos com AI, chipar código se calhar sem saber fazê-lo, fazer entrevistas, correr testes, saber negociar deals de vendas, saber fazer product marketing, saber contar histórias. Eu acho que o conselho que eu dou a quem é PM e que se calhar ainda continua a fazer produto de uma forma mais tradicional, o gestor de backlogs, como eu gosto de chamar, é repensar o que é fazer PM nos próximos anos. Eu acho que esta é a realidade. Aliás, é isto que nós estamos a fazer com a nossa escola de produto. E um último conselho já agora, porque lembrei-me agora, que é aquelas pessoas que dizem, mas eu quero ser PM, mas não consigo porque as empresas só contratam pessoas que já são PMs. Eu digo, então, aquele primeiro conselho de construir o nosso próprio produto é tornarmos nós próprios PMs do nosso próprio produto. É quase um fake it till you make it. Porquê? Porque depois a história que nós contamos num processo de entrevistas vai ser a história certa. Alguém que já fez produto, mesmo que seja o nosso produto, é fazer produto. Portanto, eu diria que deixo estes conselhos assim um bocado não estruturados, mas vai fazer a diferença, honestamente. Olha, acho que acabámos aqui muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, André, gostei muito Obrigado, aqui desta conversa. E até à próxima. Obrigado, eu e boa sorte com os próximos episódios. Obrigada.